Olá, queridos, tudo, tudo na bênção, tudo caminhando, firme na palavra, na promessa do Senhor, a qual sem Ele, onde nós estaríamos, não é verdade? Se não fosse o amor de Deus, a graça de Deus, né, a sua alegria em nosso coração e a plena certeza de que Ele cuide de cada detalhe das nossas vidas. Bem, vamos nessa manhã compartilhar, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, amém, em nossas vidas. Uma manhã que começa a raiar, né? Um sol aí começando a brilhar. Amém. Tivemos ontem uma viração de dia muito bonita, né? Um sol, um céu bem alaranjado, né? Várias fotos aí, eu peguei algumas, fiz uma montagem ali, porque os céus manifestam a glória de Deus. Amém? Os céus, ele rompe, né, a criação de Deus, a perfeição da criação de Deus. Então ontem foi algo assim, nós vemos o sinal de Deus, né, a mão do Senhor, amém, olhando para nós na beleza da criação e no cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. Amém? E que possamos nos alegrar ainda mais no Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, o verso 4 em diante. Neemias, capítulo 2, o verso 4 diz assim: Então o rei me perguntou: O que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: Se for do teu agrado e o seu teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permita ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto tempo levará a tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: Se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores e ali a província de Eufrates, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que ficam junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que generosamente a mão de Deus estava me abençoando nesse sentido. E o rei atendeu a todos os pedidos de Neemias. Amém? Deus abençoa a tua palavra, fala conosco, ministra o nosso coração. Deus, que possamos aprender um pouquinho mais e fortalecer no Senhor a cada dia a nossa fé e a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? A história de Neemias, né? Um copeiro, né? Um homem que cuidava da mesa do rei, né? Experimentava as refeições antes mesmo que o rei chegasse até ele. Ele teve uma notícia, né? Que a cidade natal, Jerusalém, Judá, havia sido destruída, os seus muros, as suas portas, né? E isso, né, o entristeceu e colocou nele um desejo de ajudar,
né, de ir lá e restaurar os muros de Jerusalém, de restaurar as portas de Jerusalém, né, estavam em ruínas, os portões, né, o fogo consumiu, enfim, no meio dessa aflição e dificuldade, nós vemos que Neemias se dispôs a ir a Jerusalém, a ir para ajudar, né, para restaurar, para edificar os muros e as portas de Jerusalém, né? E ele se volta ao Senhor, ele busca Deus, ele ora. Vamos ver aqui que ele, tudo que ele fez, ele buscou a direção de Deus. Ele buscou a primeira a atitude foi se Deus estava lhe confirmando, Deus seria com ele, Deus iria abençoar a vida dele, né? Depois lemos que ele procurou, né, que o rei o ajudasse, né, e ele pudesse ajudar a sua casa, né, ajudar a cidade de nascença, né, aonde ele nasceu, né? E ele prontamente ele começou a trabalhar, né, a organizar a sua viagem, planejar para que lá começasse a restaurar aqueles muros. E algo assim que uma frase, né, que eu lembrei meditando um pouquinho sobre Neemias, né, algo na vida dele, é que quando nós vamos às vezes em algum mercado, aí, uma rede grande, ou de material de construção, enfim, shopping, no geral, né, geralmente tem assim alguém usando um colete. Posso lhe ajudar? Ou precisa de ajuda? Ou como eu posso lhe ajudar? Né? Pessoas ali dispostas a ajudar, né? A orientar aquilo que nós precisamos, né? E algo assim que podemos, né, entender um pouquinho que tudo aquilo que eu vou fazer, ou seja, oferecer a minha ajuda, eu preciso buscar a direção de Deus, porque digamos, numa realidade, eu não sei o que Deus quer tratar na sua vida e na minha vida. Então, às vezes, a minha ajuda vai atrapalhar você. Às vezes, a minha disponibilidade de tentar ajudar, né, de ficar ali com aquele coração de compaixão, né, de amor, né, preocupado, né, querendo fazer alguma coisa, possivelmente poderemos atrapalhar o que Deus precisa e o que Deus quer fazer naquela vida e também na nossa vida, né? Digo, eu, talvez você, né? Precisamos de ajuda e de repente se oferecem a ajudar, a emprestar um dinheiro, enfim, não sei, de alguma forma. Mas será que realmente é aquilo que Deus está planejando ou que Deus quer para nós? Né? Então eu vi aqui que Neemias nos ensina algumas coisas importantes que devemos praticar no nosso dia a dia, né? Primeira coisa que Neemias ele fez, ele foi buscar a aprovação de Deus, né? No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 8, ele fala assim, olha, no finalzinho, né? Aqui, ó, visto que generosamente a mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, e o rei atendeu a todos os meus pedidos. Então aqui em Neemias capítulo 2, o verso 8, vemos que Neemias ele começou a ver assim, Deus ele agindo, né? Deus aprovando, né, o que ele estava a fazer, né? Porque a notícia chegou até Neemias. Alguém avisou ele sobre Jerusalém, sobre Judá.
né, o que aconteceu, né, o ocorrido, a destruição que teve, ele foi avisado. Porém, ele foi buscar a aprovação de Deus para aquilo que ele queria. Neemias ele foi pedir, né, a Deus graça, né, sabedoria, pedir bênção, que Deus abrisse a porta, que Deus orientasse, que Deus facilitasse, que Deus estivesse com ele, enfim, né, buscando a aprovação de Deus, né? E a palavra que o Senhor nos ministra, nos leva, nos orienta naquele momento, eu creio que é muito importante o obedecer. Mesmo que fuja uma ética ou aquilo que é óbvio para mim, para você, mas para Deus não é. Né? Temos tantos o óbvio, né? O lógico. Né? Se pensarmos assim, né? Por que Deus deixou que Faraó matasse todos os primogênitos lá de Israel quando Moisés nasceu? Nós falamos algo sobre essa semana. O óbvio para mim, o que é lógico, não é para o Senhor, não é para Deus. Amém? Então estarmos assim, atento àquilo que Deus nos aprova fazer, aquilo que é correto, aquilo que é certo, que eu preciso fazer. Amém? Então ter a aprovação de Deus nas minhas escolhas e decisões, por mais que seja uma boa intenção, algo assim que vai ajudar alguém, amém? Busque primeiramente a aprovação de Deus, amém? E vemos que Neemias, ele percebeu, né, que Deus havia respondido à vida dele, e começou a abençoar, né? Começou a agir em favor do seu pedido, né? Neemias disse que quando o rei, né, lhe deu a permissão, lhe deu as cartas, né, e materiais, né, isso foi possível à mão do Senhor. O coração do homem está nas mãos de Deus. O coração do seu chefe, do seu gerente, do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, está nas mãos de Deus. Então é Ele que vai ali tocar, vai ministrar, né? Aí a nossa vida, o nosso coração vai viver a graça, a direção e a vontade de Deus em nossas vidas. Em tudo que for fizer, busque a aprovação de Deus. Por mais que seja algo bem intencionado, que seja algo assim, poxa vida, mas busque a direção de Deus. Né? Busque realmente a aprovação dele para com a sua vida. Amém? Segundo, né, compartilhe com Deus os seus problemas. Que a primeira pessoa a buscarmos seja Deus, para resolver, para nos ajudar com os nossos problemas. Neemias capítulo 1, o verso 4, diz assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus. Né? Compartilhe com o Senhor, né? Principalmente o que você está precisando, né? O que está acontecendo, né? O que ocorreu, um problema, uma dificuldade, talvez essa situação você não está entendendo, como também eu não estou entendendo, coisa e tal, né? Mas vamos compartilhar para Deus os problemas, amém? Neemias, a primeira coisa que ele fez foi, né, buscar, conversar com o Senhor, separar um tempo com Deus, né? Ir na intimidade com o Senhor, porque tem coisa que só Deus ele vai nos ouvir, ele vai entender, ele vai nos compreender, ele vai trazer clareza, luz ao nosso coração, à nossa vida. Neemias, ele foi, Deus, olha, Jerusalém, a minha cidade, aonde eu nasci, ela está destruída. Os portões, os muros, tudo está acabado. Amém? E nós precisamos aprender a compartilhar, primeiramente com o Senhor. Amém? Quantas vezes nós tentamos carregar tudo sozinho? Os problemas, as lutas, as guerras, né? Eu particularmente, eu compreendo que
A primeira pessoa a saber dos meus problemas é Deus, é falar com Ele. Segundo, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu pastor, a qual eu posso compartilhar os meus problemas e não fazer dele ali, sabe, jogar, para todos, ou ir compartilhando. Isso não é sábio. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu estou sentindo, ou passando, ou enfrentando, para quem vai me ajudar, para quem vai me edificar a minha vida e a sua vida. Então, que os seus problemas, primeiramente, coloque nas mãos do Senhor, como Neemias fez. Colocou diante de Deus o peso do seu problema. Amém? O peso, que você tem carregado, que tem ali levado, está suportando. Ah, não, eu vou conseguir. Coloque primeiramente nas mãos de Deus. Amém? Lance a Ele o teu fardo. Lance a Ele aquilo que tem se levantado contra a sua vida. Amém? A situação talvez esteja mais difícil do que você esperava. Talvez, poxa vida, está assim tomando um rumo, tomando assim uma dimensão tão grande, a situação não muda, não resolve. Sabe por que não resolve? Porque Deus está aguardando o seu contato. Deus está aguardando o meu contato e o seu contato para com Ele. Compartilhar com Ele, falar com Ele, abrir o coração, compartilhar os seus problemas com Deus. Não com o Facebook, não com o Instagram, não no WhatsApp pelo status, mas compartilhar com Deus. Falar para Ele, entregar seus problemas para Ele. Amém? Porque muitas vezes, mas o problema é meu, a vida é minha, eu sei. Mas qual o caminho, A sua vida, ou as suas escolhas, ou a sua exposição, se expor, tem levado você? Então, onde eu preciso aprender a compartilhar primeiramente com Deus os meus problemas. E depois eu compartilho no Facebook, no Instagram, a vitória que Deus me deu, o milagre na minha vida, a provisão que Ele gerou sobre a minha vida. Não os meus problemas, mas o que Ele fez como testemunho de um Deus que ouve aquilo que nós falamos, que você compartilha com Ele, querido. Então, compartilhe com Ele. A primeira coisa é, busque a aprovação de Deus. Segundo, compartilhe com o Senhor. Amém? E terceiro, o que você passa, o que você enfrenta não é maior do que você. Você pensa, você acha, mas não é. Por que não é? Porque Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então eu tenho que saber que o problema, por mais que ele venha a ser maior do que eu sou, eu tenho um escudo, eu tenho uma fortaleza. Neemias, ele viu isso, capítulo 1. O verso 2 e o verso 3, ele fala assim, olha, Anani, um dos meus irmãos veio de Judá, com mais alguns homens, e indaguei-lhes, pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, com relação a Jerusalém, e eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passando por grande tribulação, privação e humilhação. O povo de Israel, o povo de Deus, e ali Neemias, ele pôde ver, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou ajudar o meu povo, a minha nação? Estão atribulados, estão tristes, desesperados. Realmente eu e você nos sentimos tão distantes, tão longe de buscarmos uma solução, uma direção. Mas eu tenho que reconhecer, Senhor, eu não sou nada, eu sou frágil, eu tenho errado, tenho feito escolhas erradas na minha vida, eu tenho assim tomado decisões, não tenho descansado, buscado o Senhor mais. E com certeza, qualquer problema será maior do que você. Agora, quando eu sei o Deus que eu tenho, ninguém pode deter o que Deus começou a fazer na nossa vida a cada dia.
O problema que Neemias enfrentou, sem dúvida, né, era algo assim, ele era um copeiro. Ele estava lá ajudando o rei, servindo, né? De repente vem alguém e joga tudo de uma vez. Né? Olha, tribulação, é guerra, é privação, estão sendo humilhados. Sim ou não? Você suporta? Eu também não suporto. Eu não suporto. Mas aí eu sei que eu tenho um Deus, sabe, que conhece meu coração, as minhas fragilidades. E Ele vem ao nosso encontro, Ele vem nos desafiar, nos encorajar, dizer, olha, eu estou com você, vamos fazer essa obra. Vamos erguer esses muros. Vamos erguer a nossa vida. Vamos erguer a nossa fé no Senhor. Erguer a nossa convicção de que Deus não esqueceu de nós, mas Ele nos ama e prova do seu amor em nossa vida a cada dia. Amém? O que Neemias nos ensina é: não desista, não desanime, é hora de pedir ajuda. É hora de buscar ajuda, porque nada se consegue sozinho. E quantos buscam caminhar sozinho, no isolamento, longe, distante? Sendo um alvo muito vulnerável, muito fácil do inimigo, do diabo, de colocar a morte, a destruição, a ruína dentro das nossas vidas. Então eu compartilho, eu aprendo a pedir ajuda, eu não posso. E a primeira pessoa que eu tenho é Deus. Segunda pessoa, a minha esposa. Terceira pessoa, o meu pastor. Para ajudar, para me orientar naquilo que eu posso fazer e eu vou vencer. Então, ou seja, não lute sozinho. Não lute sozinha. Peça ajuda a Deus. E peça para as pessoas que vão lhe aproximar de Deus. Para viver e para alcançar o milagre na nossa vida a cada dia. Quarto, né? Seja sempre disposto a fazer a sua parte. Tem coisas que não dependem de mim para com você, mas da minha vida colocar em prática. Da minha vida viver aquilo que eu preciso e tenho que fazer. Neemias também nos ensina isso. Ele buscou a Deus, ele buscou ao rei, né, cartas, né, para que pudesse ir passando pelos povos e pedir material, enfim. Né? Agora, ele tinha que fazer a parte dele. Né? No capítulo 2, no verso 9, ele fala assim, olha, sendo assim, parti em direção aos governadores. Ah, não vai você, não, manda para ele. Leva você a carta para ele que eu estou chegando. Não, eu parti. Neemias diz, eu vou. Eu estou partindo em direção aos governadores e vou lhes entregar as cartas. Ou seja, ele me ensina, se eu quero viver um milagre, se eu quero ver a reconstrução da minha vida, eu preciso tomar atitudes certas na minha vida. Escolhas acertadas na minha vida. No versículo 12, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que Deus havia entusiasmado no meu coração. Porque talvez se ele fosse compartilhar o que ele ia fazer como ele fez, não, Neemias, você está louco a essa hora, cuidado, é perigoso. Mas ele recebeu de Deus um entusiasmo, uma chama, né, uma alegria, um ponto assim, uma explosão aqui. Falei, vamos! Me levantei e comecei a ir ali, a passar, a caminhar, a ir para o vale, para a fonte do crocodilo. Aqui no verso 13. Amém? Ele começou a se movimentar, a examinar as muralhas. Queridos, se você não se dispor, se você não se levantar, a coisa não acontece mesmo. Não acontece. O que nós precisamos é estar disposto a fazer a nossa parte. Né? Capítulo 4, o verso 13, né? Diz assim, olha, considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos baixos das muralhas. Ou seja, eu posicionei.
Eu tomei uma decisão, eu fiz a minha escolha. A posição que você toma muda seu destino, muda a sua vida. Traz uma realidade do amor de Deus e do seu cuidado para com a sua vida. Então precisamos saber que quando eu faço a minha parte, as coisas acontecem. Neemias meteu a mão na massa. Vamos falar aqui a nossa linguagem, amém? Meteu a mão na massa. Ele não só pediu ajuda ou ficou observando, vou esperar acontecer. Ele fez acontecer. Ele fez acontecer. Então tem coisas que eu tenho que fazer acontecer. Não tem que depender de ninguém. De nada. Para que a coisa mude, eu preciso fazer acontecer. Amém? Tem um filme, né, que já tem um tempo já que passa, né? O Estagiário, né? Um senhor de idade, né? Ele foi contratado para ser um secretário da dona da loja, né? De uma jovem, né? E ela não queria, eu não preciso, eu não quero, enfim. Aí num belo dia ele falou assim, ele acordou, né? Se trocou, terno, né? Gravatinha, coisa e tal. Hoje eu vou fazer acontecer. Achei interessante isso. É um filme? É. Mas quando eu faço acontecer, as coisas começam a mudar. Agora, enquanto fica ali conformado, chorando, lamentando, as coisas não mudam. Precisamos sim fazer acontecer e alcançar isso de Deus em nossas vidas a cada dia, querido. Amém? Então não fique só observando o que vai acontecer. Precisamos seguir esse exemplo de Neemias em nossas vidas. Amém? Fazer acontecer, não andar pela metade, não começar, né, e parar, mas prosseguir naquilo que Deus ele tem e vai completar na nossa vida a cada dia. Amém? Você pede ajuda a Deus, pede para as pessoas, mas está disposto a fazer a sua parte? Você sabe o que tem que fazer. Talvez saiba que tem que tirar, tem que eliminar, tem que ajudar. Você sabe. Né? Voltar, né? Reconhecer que de repente, sabe, não está legal. Então eu tenho que voltar, reconhecer, tomar uma atitude, uma postura, fazer a minha parte, né? E colocar a cada dia, né, a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? E terminando, amém? Sempre haverá oposições. Sempre haverá uma voz tentando paralisar você. Sempre haverá alguém tentando impedir você de ter uma iniciativa na sua vida. Porque argumentos, pensamentos, nós temos. É como nós falamos no começo, o óbvio, o lógico, nós temos. Mas o óbvio nosso, a lógica nossa é a de Deus? É o que o Senhor tem preparado para mim e para você? No capítulo 2, no verso 10 de Neemias, diz assim: Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Alguém interessado para restaurar os muros de Jerusalém. Sambalá, Tobias e Ginsem. 3 oposições àquilo que Neemias ele estava decidido a fazer. A ajustar, a restaurar a Jerusalém, a ajudar a se erguer os seus muros. Opositores nós teremos. Eu creio que o maior opositor da nossa vida habita em nós, está aqui dentro. Um dos maiores objeções que temos está aqui dentro. Não só as pessoas que estão à nossa volta, as vozes, mas está aqui dentro. E nós precisamos vencer a nós mesmos, né? E entender que eu tenho às vezes me oposto a viver aquilo que a palavra me ensina a viver. Confie no Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor. Amém? Foram várias vezes em que Neemias e o povo sofreu ou enfrentaram situações de oposição.
né? Sendo bem claro que como Sambalá, Tobias e Gesem infernizaram a Neemias, né? Tentando paralisar a obra que ele começou, né? Quando os outros se opõem a nós, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de procurar ajuda. É tempo de construir uma vida única, plena diante do Senhor. Amém? É tempo de colocarmos a nossa vida, a nossa casa em ordem e saber, não, eu quero reconstruir. Das ruínas, talvez encontre-se a sua vida, da ruína que encontra os seus sonhos, os projetos, dessas ruínas, eu creio que o nosso Deus pode edificá-las, podem construí-las, podem ligá-las, né? Conectá-las, né? Com fio de ouro, amém? Com um ingrediente, né? Vou dizer assim, com coisas essenciais, né? Com um material especial para mim e para você. Né? Porque o que você tem, o que você acha que está perdido, Deus tem a solução, Deus tem a direção, Deus quer reconstruir toda a nossa vida. Não vai colocar nem cal, nem cimento, nem argamassa, Ele vai colocar da sua essência, da sua natureza, do seu melhor, para levar você a reedificar a sua vida e fortalecer os muros que protegem a sua casa, os seus sonhos, a sua família, seu filho, tua esposa, teu marido, tudo aquilo que envolve a sua vida. Quando eu decido em fazer, Deus ele vem ao nosso encontro. Deus fortalece a nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos viver a cada dia o amor do Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção em nosso lar e em nossa vida. Deus, alcança cada um de nós nessa manhã. Alcança cada coração, ó Deus, que esteve na nossa companhia, o que vai depois ouvir essa meditação. Deus, toca o Teu poder, restaura, anima o coração. Pai, leva, Deus, a viver e a buscar no Senhor, a compartilhar, a buscar a sua direção, a sua vontade, para que tudo seja reconstruído, restaurado, meu Deus, na sua vida e na sua casa, Deus querido. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel e a Tua palavra nunca será esquecida. Deus, toma a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém.